Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos nessa nossa busca por autoconhecimento, por discernimento. Hoje viemos falar sobre discernimento. Nesse discernimento, precisamos entender duas grandes origens, duas grandes forças para todos os fatos. As quais forças nós precisamos discernir sempre. Em tudo que acontece, em todas as coisas, em todas as pessoas, nós vamos ter o que vem dos homens e o que vem de Deus. Porque Deus nos ama em liberdade. É preciso entender que Deus nos ama em liberdade. Que é por isso que existe tanta infelicidade na terra, tanto erro. Por que Deus permite o erro? Porque Deus é um educador. E nenhum educador pode pensar um processo educativo, pode pensar um ano letivo dizendo: nesse ano ninguém vai errar. Porque o crescer, o expandir-se, o aprender pressupõe o erro. Não há processo de aprendizado sem erro. Ninguém aprende sem errar. E essa descoberta é fantástica. Porque nos tira desse campo do moralismo exacerbado. Quem errou tem que ser punido. É assim, quem errou tem que ser punido, que nós criamos os infernos teológicos e os infernos reais, como as penitenciárias, como os castigos e as punições que se espalham por toda parte. Como nós temos sido infelizes com essa crença na punição. Precisamos entender em tudo e em todos o que vem dos homens e o que vem de Deus. Por exemplo, acabamos de passar por uma pandemia. Uma parte significativa da pandemia chegou até nós como um fato inevitável. O contágio era inevitável. Mas, como começou na China, passou pela Itália, pela Europa, até chegar no Brasil, e com isso nós ganhamos algum tempo. Nesse tempo, nós poderíamos ter adotado providências que amenizassem os efeitos da pandemia, que nos fortalecessem no enfrentamento da pandemia. Por exemplo, com propagandas, com campanhas educativas a respeito do uso da máscara e preparações para o isolamento social, que era a única arma possível naquele momento. Ganhamos tempo para isso. Logo ao início, lá na China já se usava a máscara e o isolamento social, na Coreia, no Japão. Quando chegou na Europa, já se tinha claro que esse era o único mecanismo à época. Como no Brasil não tínhamos a cultura da máscara, como os orientais já tinham incorporado no seu dia a dia, mesmo sem a pandemia, poderíamos e deveríamos ter feito um investimento na máscara e no isolamento, que era o que se podia fazer. Não apenas não promovemos essa cultura, essa
não demos força para a certeza, mas demos força para a dúvida. Fica claro aí o que vem de Deus e o que vem dos homens, não é? E assim é em tudo, por tudo. Um terremoto, um vulcão, é inevitável. Como administrar um terremoto e um vulcão é dos homens. A união, a racionalização, a lógica, a coragem de tomar as medidas necessárias, o deixar de lado interesses pessoais em nome dos interesses da coletividade. Essas lições seriam muito mais claras, muito mais aprendidas, se nós aproveitássemos o nosso tempo. Por exemplo, a tragédia das chuvas aqui no litoral norte de São Paulo. A ciência deixa muito claro que a tendência é que nos próximos anos a tragédia se repita, não necessariamente no mesmo lugar, mas como nos anos passados, em Minas Gerais, na Bahia, na Serra Fluminense. É certo que nos próximos anos teremos novas ocorrências em prejuízo das pessoas que moram em áreas de risco, em áreas de encosta. Então o que fazer? Mapear todas as habitações de risco, criar sistemas de monitoramento do clima mais apurados, que nos deem mais tempo de previsão e mais acerto na previsão, criar sistemas de reação às previsões, das medidas, dos protocolos, o que fazer. Fica claro, não fica o que vem dos homens e o que vem de Deus. Esse discernimento é tão importante, vejam só, que em nós mesmos, nós somos constituídos, a nossa alma, a nossa psique, a nossa mente é constituída de uma parte que vem dos homens e uma parte que é oriunda de Deus. Os medos, culpas, mágoas, preconceitos são criações humanas. São infelizes criações humanas. É apegados, agarrados, identificados com isso, com o ego, como se fosse o nosso eu. Ego, em latim, é eu. Nos agarramos às nossas sombras como se fôssemos nós, e não são. Todas, diversas, luminosas doutrinas nos falam de dois eus, e nós precisamos estudar isso. Quando o budismo fala do eu menor, esse eu das picuinhas, e o eu maior, o eu luminoso, quando Paulo de Tarso nos fala do homem velho, esse homem dos hábitos, esse homem formado de passado, acorrentado ao passado, paralisado de passado, e o homem novo, pleno de futuro, pleno de potenciais, que é preciso que morra o homem velho para que de dentro dele nasça o homem novo. Quando a psicanálise fala do ego e do self,
O ego como essa porção de traumas, mágoas, culpas. E o self como essa plenitude de potenciais que toda criatura possui. Todos esses estudos precisam ser apropriados por nós. Cristianismo, budismo, psicanálise, filosofia, ciência, religião confluem para o mesmo ponto. Nós temos dentro de nós uma parte muito humana e uma parte divina. Precisamos aprender a lidar com a parte humana. Com as mágoas e culpas, aprender a perdoar, a reparar, a se arrepender. Com a parte divina, lidando, limpando essa parte humana infeliz que nos acorrenta, que nos infelicita. Estaremos prontos para fazer nascer, para fazer prevalecer essa parte divina de nós. Em tudo e por tudo há isso, na lei do karma, nas consequências que nós trazemos para nossas vidas pelos equívocos passados. Há uma parte humana que são os erros, cujas consequências nós precisamos viver para aprendermos a ser responsáveis, para aprender a amadurecer. Fundamental viver a consequência dos nossos erros. Mas essa própria lei, em sua pedagogia, em sua terapêutica, é divina. Um pai e uma mãe da terra precisam fazer os seus filhos colherem o que plantaram, para adquirir maturidade, para adquirir responsabilidade. E esse amor dos pais da terra, muitíssimo maior, é o amor de Deus pela criatura, pela criação. Precisa ser compreendido, o karma precisa ser compreendido como uma junção do humano e do divino. Jesus nos orienta a entendermos essa junção, essa integração, essa complementação, discernindo em cada coisa o que é dos homens e o que é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Precisamos demais desse discernimento. Demais. Há uma oração atribuída a Francisco de Assis, que sempre foi uma filosofia de vida, uma oração super curta, sintética, que é exatamente a oração da sabedoria, a oração do discernimento, que é o que nós buscamos aqui. Precisamos demais dessa oração. Precisamos em nós, nas pessoas à nossa volta e no mundo todo, banhar a humanidade toda com essa oração. Pedindo para todos, para os nossos amigos e inimigos, para os que são do nosso país e para os estrangeiros, para os que são da nossa raça e para os que são de outra raça, os que são da nossa classe, os que são da nossa religião e os que não são. Todos precisamos urgentemente do quê? Coragem. Deus, dai-nos a coragem de mudarmos o que podemos mudar. Exatamente a parcela humana dos nossos fatos. Se temos uma doença, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos curar, claro.
Se formos assaltados, se estamos num ambiente de violência urbana, precisamos fazer de tudo para nos precaver, cultivar a paz de espírito para bem enfrentar uma eventual situação de violência. Mas vinda a situação, vinda a doença, só nos resta acolher, buscar o que Deus está querendo ensinar. Então, o primeiro pedido da oração é a coragem para mudar o que só nós podemos mudar. O segundo pedido é a paciência para aceitar o que nós não podemos mudar. Porque muito em nossa vida vem como um pacote pronto, como algo que não nos cabe mudar. E para isso é preciso ter paciência e aceitação. E o terceiro pedido é o discernimento entre o que nós podemos e o que nós não podemos mudar, entre aquilo que nós precisamos ter coragem e aquilo que precisamos ter paciência. Não é maravilhosa essa oração? Não promove dentro de nós um discernimento entre o que é dos homens e o que é de Deus? Entre o que nós precisamos investir para mudar e o que só nos cabe aceitar? Porque Chico Xavier, numa frase maravilhosa, disse alguma coisa parecida com isso. Não nos é dado voltar atrás e fazermos um novo início para hoje termos uma nova colheita. Não nos é dado voltar atrás e fazer um novo plantio para ter uma nova colheita, mas, ao mesmo tempo que precisamos aceitar a colheita que fazemos agora, precisamos plantar um novo plantio para no futuro usufruirmos de uma colheita muito melhor. Essa é a vida do agricultor. Se está colhendo mal, é porque algo no seu plantio foi errado. A preparação do solo, a irrigação, a qualidade da semente, a adubação. Alguma coisa ele fez de errado, que ele pode aprender e melhorar. Então agora cabe a ele, cabe a todos nós, aceitar, ter a paciência de colher daquilo que plantou. Mas cabe também plantar melhor para no futuro colher melhor. Na vida, uma enorme parte daquilo que vivemos é consequência dos nossos erros. Mas a própria lei, a própria norma que nos traz o enfrentamento das consequências dos nossos erros, ela é divina, ela é pedagógica, ela é terapêutica, porque somente enfrentando as consequências dos nossos equívocos, nós aprenderemos a não cometê-los novamente. Saudemos, amigos e amigas, o que é dos homens e o que é de Deus, discernindo entre uma coisa e outra. Precisamos demais dessa oração. Façamos então a oração imaginando os seus efeitos como um estímulo para toda a humanidade, assim como é para nós mesmos. Deus, dai a todos nós, a toda a humanidade, especialmente aqueles que vivem as maiores dores nesse momento, a coragem de mudar o que só eles podem mudar. Dai a todos nós, mas especialmente aqueles que sofrem mais nesse momento, a paciência para aceitar o que nós não conseguimos mudar. Dai-nos, enfim,
Pai nosso, nosso Pai. O discernimento, a sabedoria para discernir entre o que vem dos homens e que nos cabe mudar e o que vem de Deus, o que nos vem como fato inevitável, que só nos cabe a paciência de aceitar. Porque é assim que viveremos melhor, é assim que aprenderemos com as lições, é assim que nos curaremos com os remédios, ainda que eles sejam amargos. Graças a Deus, que assim seja com todos nós. Ficamos muito felizes de viver esse momento juntos, que tenhamos cada vez mais coragem, paciência e sabedoria para viver tudo o que tivermos que viver, mudando o que pudermos mudar, aceitando o que não pudermos mudar e discernindo entre uma coisa e outra. Que assim seja para cada um de vocês. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui novamente. Um grande abraço, um prazer aprendermos juntos e até amanhã.